Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta, continuando o nosso tema Deus e eu na minha família. O tema que nós vamos trazer hoje é um tema que eu acho que as crianças não vão gostar muito, mas a gente tem que tratar desse assunto. O tema é exortação dos pais. Exortação, o que é isso? Vamos pensar em algo muito comum. De repente, seu irmão chega para você e diz: o papai está te chamando e ele quer que tu vá rápido. O que é que você pensa de imediato? Vixe, vou levar um carão, vou levar uma bronca do papai, vou levar uma bronca da mamãe. Geralmente, quando nós falamos de exortação, a primeira coisa que vem à mente das crianças é uma bronca, é um carão. Mas será que exortação é só isso? Eu sei que muitos não gostam de exortação. Inclusive, tem uma frase que alguns pré-adolescentes dizem que eu confesso que não gosto muito. Quando dizem, ninguém tem nada a ver com a minha vida, ninguém manda em mim. Isso é uma atitude de rebeldia, isso não é bom. Será que de fato ninguém tem nada a ver com a minha vida? Claro que tem sim. Talvez isso possa se aplicar às crianças do mundo, que vivem às vezes soltas, os pais não estão muito aí para elas, mas para você que tem um papai, uma mamãe crente, que cuidam de você, que se preocupam com você, essa frase nunca deve ser dita não. Mesmo se você não for crente e você tiver pais que cuidam de você, que dão assistência a você, nunca diga essa frase machuca, essa frase magoa os pais. 1 Coríntios capítulo 12, verso 26, nós lemos: de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e, se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Apesar do contexto aqui dessa passagem estar sendo aplicada à igreja e não é a família que ele está falando lá, é claro que nós podemos entender que algo semelhante ocorre no contexto familiar. Se alguém na família sofre, todos sofrem. É por isso que a Bíblia nos ensina que devemos exortar uns aos outros. Vamos primeiro tentar entender o que significa exortar. Exortar significa, segundo lá o dicionário, procurar convencer por meio de palavras, aconselhar, persuadir, animar, encorajar, incitar. Todas essas palavras estão lá no dicionário como uma definição da palavra exortar. No Novo Testamento existem basicamente 3 palavras principais que dão essa mesma ideia assim, de exortação. A primeira palavra que nós encontramos lá é a palavra admoestar. Em Atos 20, versículo 31, nós lemos: portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Olha aí a palavra admoestar, significando o quê? Exortação, um conselho. A palavra traduzida lá no original tem o sentido também de advertir, tem o sentido também de exortar e aconselhar, como eu já falei. A segunda palavra é consolar. Vamos para João capítulo 14, verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. A palavra traduzida por Consolador, se referindo inclusive ao Espírito Santo, significa conclamar, chamar ao lado, exortar, consolar, encorajar. Todas essas palavras estão ligadas a quê? Exortação. Vamos para a nossa terceira palavra. A terceira palavra é repreender. Ixi, ninguém gosta dessa palavra, né? Repreensão realmente não é algo muito gostoso, não. Mas vamos lá, vamos ler lá Lucas capítulo 4, verso 35. Mas Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de ter-o lançado por terra no meio de todos, saiu deles sem lhe fazer mal. A palavra traduzida por repreendeu significa censurar, admoestar, reprovar, todos na ideia assim de uma exortação, essa aqui um pouco mais dura, claro, porque envolve uma repreensão. Então a palavra
exortação, no contexto bíblico, tem uma ideia de exercer uma influência sobre a vontade e as decisões de outra pessoa. E o objetivo é de guiá-la para valores de comportamentos cristãos e encorajá-la a observar os ensinos da palavra de Deus. Essa é a ideia da exortação. Resumindo, quando você pensar em exortação, não pense em carão, não pense em bronca, pense numa coisa só. Eu estou sendo exortado com o propósito de transformar a minha vida. Esse é o propósito principal da exortação do papai e da mamãe. A exortação, nós devemos entender que é um mandamento bíblico. Hebreus 3:13 diz, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O autor de Hebreus orienta a nos exortarmos mutuamente, pelo fato de que o nosso coração pode cair em incredulidade, provocando até um afastamento de Deus, como ele diz aqui. Por isso ele nos manda exortar enquanto é tempo, ou seja, o tempo é hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Você às vezes se envolve com um determinado pecado, uma coisa ruim, e aquilo ali começa a penetrar no teu coração e cada vez mais vai criando forma. Se você não for exortado pelo papai e a mamãe, aquilo que você fez lá no início, que era algo simples, se torna algo maior e pode te prejudicar lá na frente. Duas lições importantes que nós podemos aplicar na vida familiar, quando pensamos na exortação como um mandamento bíblico. A primeira, uma criança exortada cedo, que aceita e aplica essa exortação à sua vida, poderá evitar prejuízos para a sua vida quando for jovem. Papai te exortou, te ensinou, te explicou, te orientou. Você, com certeza, se você aplicar todo o ensino do seu pai, baseado naquilo que ele te orientou bem direitinho, lá na frente você não vai sofrer mais com esse pecado. A segunda lição que nós aprendemos é que a criança que não aceita a exortação terá um coração endurecido pelo pecado. Resultado? Sofrimento no futuro. Pecado não traz alegria, somente sofrimento. Se você não aprendeu agora, quando é criança, num estágio bem menor, onde aquele pecado, por mais doloroso que seja, ele foi tratado e você entendeu que aquilo não é bom para você, quando chegar lá na frente, se você continuar a cometer esse mesmo pecado, as consequências são bem maiores. E o sofrimento, com certeza, vai vir. Não existe a possibilidade de um pecado trazer alegria na sua vida. Nunca, jamais um pecado vai trazer alegria. Sempre o pecado vai trazer sofrimento. E nós devemos também aprender a ser exortado. Não é fácil. É muito fácil exortar os outros. O difícil é receber uma exortação. Nem sempre nós gostamos que alguém venha, mesmo com todo amor, com todo carinho, com todo o cuidado que nós sabemos que os pais tenham, mas ninguém gosta de levar um puxãozinho de orelha. Você fez isso, não devia ter feito isso está errado o que você fez. Essa atitude faz parte da natureza humana, mas nós, como servo do Senhor, nós devemos sempre acolher as exortações que recebemos com toda a humildade possível. Reconheça, você não é superior, você não sabe toda a verdade, nem tudo que você faz está completamente certo, porque isso aqui... Principalmente no início da vida, nós temos muito que aprender. Aprenda a agradecer pelo papai e a mamãezinha que estão lá dispostos a te ensinar a maneira correta de agir nessa vida. Temos de ter uma consciência de que nossos pais querem sempre o melhor para cada um de nós. 4 princípios a serem observados quando nós queremos aprender a ser exortados. 4 princípios bem importantes que estão lá no livro de Tiago.
todos no capítulo 1, 3 no versículo 19 e 1 no versículo 21. Vamos lá, vamos ver parte por parte do versículo 19. Na primeira parte, Tiago 1,19 diz: seja pronto para ouvir. Então, princípio muito claro que nós temos aí para recebermos a exortação. Somente se a gente estiver disposto a ouvir é que nós poderemos ser exortados. Quem não quer ouvir não vai ser exortado. Infelizmente, às vezes a gente vê a criança que só está pausando: não quero ouvir, não quero ouvir, não quero ouvir. Olha, isso vai ser um prejuízo muito grande para você lá na frente. Aprende a escutar. Deus nos deu 2 ouvidinhos para a gente poder escutar. E esse aqui são os instrumentos que Deus utiliza para mudar o coração da gente. É um dos instrumentos, claro que Deus usa outros instrumentos, mas esse aqui é um dos principais instrumentos, porque é através dele que nós escutamos as repreensões, as correções, nós podemos pegar, escutar os que outras pessoas fazem e que nós podemos fazer avaliações daquilo que nós escutamos, se realmente isso é bom para a nossa vida ou não. Segundo princípio, seja humilde. Ele diz: tardio para falar. Algumas crianças, assim que começam a ouvir uma exortação, já querem responder, mas a palavra é clara: devemos ser tardios para falar. Isso somente ocorre quando nós demonstramos humildade em reconhecer que os seus pais que estão exortando podem ter razão. Espera, escuta. Às vezes o pai diz a primeira frase, a criança vai logo explodindo. Para aí. Sim, pai, o que é mesmo que o senhor está falando? Eu não entendi direito. O senhor pode me explicar melhor? Pronto, essa é a atitude. Humildade. A terceira atitude é: mantenha calma. No versículo 19 também diz: tardio para se irar. Querer se rebelar, se revoltar, não ajuda em nada. A orientação é ser tardio para se irar. E a razão é muito clara. No verso seguinte, ele diz: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. O que adianta você vai ficar com raiva? Fiquei com tanta raiva e Deus de uma maneira justa. Não. Deus não age dessa forma, não. Deus não age baseado em rebeldia, não. A rebeldia só traz castigo para a sua vida. Enquanto não aprendemos a manter a calma, nunca poderemos receber uma exortação, porque o coração fica cheio de grosseria, cheio de amargura, o coração fica azedo. Como você pode receber uma coisa que estão lhe dando, mesmo que seja doloroso para você, se você está ali numa atitude muito ruim? Então mantenha calma, relaxa, pensa, conta de 1 até 3. Pronto, sim, pai. Tá bom, pai, ok, pronto, eu vou escutar o senhor. Eu sei que o senhor tem coisa boa para me dizer. E por último, demonstre arrependimento. Já falamos muito sobre arrependimento. Veja que Tiago diz: a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Agora sim, com essas 3 atitudes anteriores, estamos prontos para o 4º e decisivo passo, o arrependimento. Quando somos confrontados com os nossos erros, devemos demonstrar arrependimento. Agora, um arrependimento sincero, pois a palavra do Senhor é poderosa para salvar as nossas almas e transformar as nossas vidas. A ideia aqui é que você agora está pronto para ser transformado e não cometer mais aquele erro que você cometia, você buscar um novo entendimento sobre as coisas que você faz na sua vida. Essa é a atitude correta. Eu quero trazer para vocês um exemplo bíblico de exortação. Nós temos um personagem nas Escrituras que foi chamado de filho da exortação. Veja lá em Atos capítulo 4, verso 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação. É interessante o fato de que foram os apóstolos que deram a Barnabé o sobrenome de filho de exortação.
Você imagina no meio de vários apóstolos, homens que viveram com Cristo, que estiveram com Cristo, ali vendo os exemplos de Cristo, chega para um discípulo e diz assim, olha, você é filho da exortação. Isso indica que Barnabé tinha essa prática em sua vida e isso era reconhecido por todas as pessoas. Fazendo um passeio no livro de Atos e vendo a vida de Barnabé, podemos ver o exemplo desse cristão que exortava os outros para uma vida cristã autêntica. Eu selecionei aqui apenas 4 exemplos para que a gente pudesse meditar e verificar a importância que é a exortação. No primeiro exemplo, Barnabé exortou a igreja de Antioquia. Atos 11, 23, lemos, tendo ele chegado e, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. A palavra traduzida aqui por exortar é a mesma que foi usada por Cristo lá em João 14. Vocês lembram da palavra? Qual foi? Consolador, exatamente. A mesma palavra utilizada por Cristo lá para o Espírito Santo, agora o autor de Atos utiliza para Barnabé. Barnabé consolava os cristãos de Antioquia a permanecerem no Senhor. Veja que exemplo fantástico. A consolação tem esse propósito também, de nos consolar, de nos orientar, de nos mostrar o caminho. O problema é que toda vida que nós pensamos em exortação, nós só pensamos que foi um pecado. A igreja aqui de Antioquia não estava em pecado. Não. Tanto é que Barnabé consolou eles para que eles pudessem cada vez mais permanecer no Senhor. Algumas exortações dos nossos pais não envolvem pecado, envolvem uma consolação, uma orientação para que a gente vá para um caminho melhor. O segundo exemplo que nós temos aqui de Barnabé exortou Paulo, o grande apóstolo Paulo. Veja em Atos 11, 25 e 26. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Barnabé foi aqui até Saulo para incentivá-lo ao ministério. Outra forma de exortação. Ninguém sabe exatamente como era que estava Paulo, mas uma certeza nós temos. Barnabé teve uma influência muito grande na vida de Saulo, ou Paulo. Paulo foi exortado por Barnabé para que ele pudesse ingressar no ministério de uma forma muito intensa e não se pode nunca esquecer todo o ministério de Paulo. E no início dele teve um papel fundamental, importantíssimo do irmão Barnabé. A terceira exortação, Barnabé exortou Marcos, e a história é bem interessante. Veja lá em Atos capítulo 15, a partir do verso 37. Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Tudo consta que houve um problema aí entre Paulo e Marcos numa das viagens missionárias e Barnabé queria levar Marcos na próxima viagem, Paulo não queria e por causa disso eles se separaram. Mas fica um ponto aqui muito interessante. Mesmo contra a vontade de Paulo, Barnabé toma consigo a Marcos e investe na vida daquele servo, operando a grande transformação da vida de Marcos. Quando nós chegamos lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11, eu não vou ler, nós vemos Paulo reconhecer a importância, a transformação que houve no ministério de Marcos. E ele passa então a dizer que Marcos lhe é útil ao ministério. Vejam como é importante a exortação. A exortação que Barnabé fez a João Marcos o transformou de tal maneira que ele se torna uma pessoa muito importante dentro do ministério de Paulo lá na frente. A quarta exortação é uma maneira diferente de exortar. Nós vemos em Atos capítulo 4, verso 37.
como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Quem foi que fez essa atitude? Foi Barnabé. Ele não somente exortava os irmãos por meio de palavras, por meio da maneira como ele tratava cada um deles lá, mas pelas atitudes. Ele era um modelo a ser seguido. Barnabé é o exemplo perfeito de alguém que procurava o bem-estar dos irmãos, exortando sempre que necessário a uma vida digna. Que exemplo maravilhoso a vida do grande servo do Senhor, Barnabé. O que a gente pode aprender na vida de Barnabé? A importância da exortação para transformar a vida das pessoas. A igreja de Antioquia, firme no Senhor, após a exortação de Barnabé. Paulo, sendo fortalecido para o ministério, depois da exortação de Barnabé. Marcos, sendo transformado, depois da exortação de Barnabé. Veja o quão a exortação é importante para a sua vida. Aceite a exortação e seja grato todas as vezes que os seus pais forem lhe exortar. Obrigado, papai. Como eu aprendi alguma coisa hoje com o Senhor. O mundo costuma dizer que conselho, se fosse bom, não se dava, se vendia. Isso é algo demoníaco, isso é satânico. Conselho é bom, sim. A frase deveria ser, era o contrário. Conselho é tão bom que eu gostaria de pagar por esses conselhos. Eu queria pagar por cada conselho bom que eu recebesse. Mas o mundo fica desprezando os conselhos. Nunca diga essa frase. Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Isso é arrogante, isso é prepotente. De jeito nenhum. Conselho é bom sim, principalmente quando é dado por pessoas que nos amam. Eu tenho certeza que o seu pai, a sua mãe, quando lhe aconselham sim para o seu bem. Concluindo, eu quero encerrar com 2 lições. Primeiro, agradeça quando exortado por seus pais. Devemos ser gratos, sempre, 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 por receber uma exortação, buscando entender o que o nosso pai quer dizer e aceitar com mansidão a palavra de exortação. Ore pedindo que o Espírito Santo possa te capacitar, primeiro para estar pronto para receber essa exortação e depois para transformar o teu coração. Aquilo que você estava fazendo de errado, que você não faça mais. O segundo, aprenda com a exortação. É importantíssimo. Aprenda com cada exortação, aplicando para a sua vida, a fim de futuramente transformá-lo, quem sabe, num Barnabé. E daqui a pouco você estará exortando outras pessoas para que possam ser transformadas como você foi transformado. Agradeça a Deus, diga: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor proveu pessoas para me exortarem, para me ajudarem na vida cristã, para que eu me torne cada vez uma pessoa diferente, cada vez mais próxima daquilo que tu queres para a minha vida, transformada a cada dia. Espero que esse desejo esteja no seu coração e você possa se transformado num verdadeiro Barnabé. Amém? Vamos orar? Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado pelo Deus maravilhoso que Tu és. Obrigado por todas as pessoas que Tu providenciastes para nos exortar, porque cada uma dessas exortações nos transformou naquilo que somos hoje, cada vez mais próximos de Ti, cada vez mais semelhantes a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a cada vez mais entendermos essas exortações, aplicarmos nas nossas vidas. Pai, cada vez mais coloca pessoas sábias do nosso lado para que possam nos exortar. É o que eu te peço humildemente no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, crianças. Encerramos mais um estudo. Não esquece, aqui embaixo do vídeo tem a nossa tarefinha. Espero que vocês estejam gostando delas, tá bom? Tchau, até a próxima, se Deus quiser. Bye.